Eu tenho ensinado para a igreja que nós nos convertemos ao Senhor, o Espírito de Deus passa a habitar no nosso espírito, mas a nossa mente, ela precisa passar por um processo de mudança, por uma reprogramação, para que nós possamos compreender qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Então, sem essa mudança de mente, sem essa reprogramação, amados, na nossa mente, nós não vamos ter o entendimento daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, nós precisamos renovar a nossa mente e reprogramar a nossa mente pela palavra de Deus. Então, quando nós recebemos a palavra, ouvimos a palavra de Deus, nós vamos mudando, reprogramando a nossa mente, os nossos conceitos, né? As nossas crenças, elas vão sendo reprogramadas. Por isso que nós precisamos ouvir a palavra, né? Porque a palavra, ela vai penetrando na nossa mente, nos nossos pensamentos, e aí nós vamos profetizando, vamos declarando a palavra com os nossos lábios, e com isso nós vamos reprogramando a nossa mente pela palavra de Deus. Então hoje eu quero dar continuação a esse assunto, né? Abrindo o livro de Josué capítulo 1, versículo 7. Josué 1, capítulo 7. Diz assim, olha: somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. A vontade de Deus, amados, é que nós sejamos bem-sucedidos por onde quer que nós estejamos, né? É isso que Deus quer para a sua igreja, é isso que Deus quer para o seu povo, um povo bem-sucedido. E quando eu falo bem-sucedido, amados, é bem-sucedido como pai, bem-sucedido como marido, bem-sucedido nos seus relacionamentos, bem-sucedido profissionalmente, bem-sucedido financeiramente. É o que Deus quer para nós. Então ele disse: se tiveres cuidados de ouvir o que eu vos tenho ensinado e fazer o que vos tenho ensinado, serás bem sucedido. Pai eterno, nós pedimos ao Teu Espírito Santo que abra a nossa mente nessa hora. Nós estamos reprogramando a nossa mente, ajustando a nossa mente àquilo que é a verdade da Tua palavra, Pai. Nós queremos, Senhor, nos desfazer dos velhos conceitos, dos velhos pensamentos, ó Deus, de tudo aquilo que nós carregamos conosco até hoje e que precisa ser mudado, que precisa, Senhor, ó Deus, de uma reprogramação, Pai. Por isso nós apresentamos a Ti a nossa mente nesse momento e declaramos que a nossa mente é uma mente próspera, é uma mente abençoada. A nossa mente está sendo programada para o sucesso. A nossa mente, Senhor, está voltada, Senhor, para aquilo que é bom, verdadeiro, para aquilo que é honesto, para aquilo que é perfeito. A nossa mente está voltada para aquilo que é de boa fama, Pai. Nós declaramos, Senhor, que na nossa mente, ó Deus, nós recebemos somente aquilo que vai nos fazer crescer para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Diga amém, diga eu recebo. Glória a Deus. Obrigado, Diego. Aleluia. Amados, há um estigma, há uma marca em relação aos crentes, aos cristãos, de que desejar progredir, ter sucesso pessoal ou profissional, financeiro, é algo errado, né? Parece que o povo de Deus carrega essa marca, né? Carrega o estigma de que progredir, crescer, ter um sucesso financeiro, estar bem profissionalmente, prosperar, parece muitas vezes para o povo de Deus que é algo errado. Muitos cristãos acreditam que é errado enriquecer e melhorar de vida, porque associam, têm pensamentos errados com relação a uma vida financeira abundante e próspera. Então nós precisamos estar, amados, confrontando a nossa mente, os nossos pensamentos com relação a isso. Eu disse na semana passada que o nosso Deus é um Deus de abundância.
O nosso Deus é um Deus que diz assim: olha, eu sou poderoso para fazer na sua vida muito mais do que você pede ou o que você pensa. Ele diz em João 10:10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Então o nosso Deus, Ele é um Deus de abundância, e nós precisamos ter uma mentalidade, amados, de abundância, e não de escassez, não de limitação. E às vezes o povo de Deus carrega, sabe, esse estigma, sabe, de que prosperar, ter sucesso, alcançar uma condição muito elevada, é algo que não seja de acordo com a palavra de Deus, né? Que está fora do que a palavra de Deus ensina. Então nós vamos desmistificar isso, nós vamos desfazer esses conceitos errados. O povo de Deus precisa ser um povo próspero, bem sucedido. Nós vimos a palavra de Deus aqui, né? Deus dizendo aqui, né, a Josué: você será bem sucedido em tudo o que fizeres. Bem sucedido em tudo que fizeres. Às vezes o povo de Deus tem uma ideia de que estar na igreja, vir para a igreja, que Deus tem a obrigação de prosperar a sua vida. Isso é uma ideia errada, né? Não é porque você vem e frequenta os cultos que Deus é obrigado a prosperar a sua vida. Ele nos deu toda a condição, Ele nos deu toda a capacidade. Nós fomos criados, amados, à sua imagem e à sua semelhança. Nós temos tudo aquilo que nós precisamos para sermos bem-sucedidos, prósperos e abençoados. Isso já está em nós, já está em nós, né? Então Ele colocou isso em nós quando nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Então o que nós temos que fazer é desmistificar, é desfazer as nossas crenças erradas, limitantes, crenças que nos impedem de enxergar o que Deus tem para nós. Então, você não está aqui, Deus não tem obrigação de prosperar você. O que acontece é que você vem para cá, e você vai sendo reprogramado, a palavra de Deus vai entrando na sua vida, e você vai potencializando tudo aquilo que Deus já tem na sua vida, para que você cresça e saia dessa condição. Então algumas pessoas parecem que têm raiva de quem deseja prosperar. Tem pessoas que parecem que têm raiva de quem deseja prosperar. Na nossa sociedade, carrega uma série de preconceitos contra a riqueza. Tem pensamentos de que os ricos são egoístas, são inescrupulosos, que só conseguiram chegar onde chegaram porque cometeram alguma fraude, enganaram alguém, foram desonestos, foram corruptos. Então, muitas vezes nós associamos, né, pessoas bem-sucedidas com esse tipo de coisa. Isso não é bom para que nós estejamos crescendo. Porque se você começa a olhar para uma pessoa próspera, para uma pessoa bem-sucedida, com maus olhos, você também não vai chegar lá nunca. E às vezes a nossa sociedade, ela tem esse tipo de pensamento, né? Nós só olhamos para as pessoas bem-sucedidas, muitas vezes pensando assim: ele conseguiu isso porque deu cano, porque fraudou, porque foi corrupto. E amados, você entra na internet e você procure saber ali dessas pessoas hoje bem-sucedidas, pessoas que estão prósperas hoje em todos os sentidos, né? Essas pessoas começaram do zero, lutando, batalhando, correndo atrás, e chegaram onde chegaram porque acreditaram, porque não ficaram se colocando como vítimas, e chegaram onde chegaram. É claro que existem pessoas que usam de forma errada, que são corruptos, é claro que sim, mas nós não vamos olhar para esses, nós vamos olhar para aqueles que deram certo e agiram de forma correta. Amém? Então nós precisamos desmistificar isso na nossa mente. Então há no inconsciente coletivo do brasileiro, amados, ideias erradas que criam um ressentimento contra pessoas prósperas, contra pessoas bem-sucedidas. Há no inconsciente do brasileiro. Então, são muitos os fatores que, somados, eles prendem as pessoas a uma condição de estagnação e de fracasso em suas vidas. Então muitas pessoas estão numa condição ou de estagnação, não sai do lugar,
ficam sempre da mesma forma, não avançam em nenhum sentido. Quando eu estou falando isso, mas eu não estou dizendo somente financeiramente, estou dizendo em todos os sentidos. Na sua saúde, nos seus relacionamentos, né? Não avança na sua vida espiritual, em todos os sentidos. Então muitas pessoas estão estagnadas, estão numa condição de estagnação, de fracasso. E alguns fatores eu quero trazer aqui, que fazem com que as pessoas fiquem nessa condição de fracasso, de estagnação. O primeiro fator é a questão cultural do nosso país. A questão cultural do nosso país. Nosso país, amados, ele tem uma cultura assistencialista. As pessoas ficam esperando o benefício ou uma ajuda do governo, ao invés de desenvolverem as suas habilidades e serem criativos. Nosso país é assim. Todo mundo esperando os próximos benefícios, né, que o Bolsonaro vai dar aí até o final do ano. Fica todo mundo naquela expectativa, R$300. E está todo mundo, ai meu Deus, tem que estar certo, esse Bolsonaro tem que liberar esse dinheiro. Porque nós temos uma cultura assistencialista. Ficamos esperando a ajuda do governo, a ajuda do Estado. Isso é um dos fatores que prendem as pessoas a uma condição de fracasso, de estagnação. Então, a condição cultural do nosso país, essa cultura de assistencialismo, o sentimento de divisão de classes, que coloca o pobre contra o rico, ao invés, amados, de você se inspirar naquela pessoa que progrediu, que cresceu, a cultura do nosso país, sabe o que faz? Coloca o pobre contra o rico. É o proletariado, né? É a cultura do proletariado. Então, você já percebeu que no Brasil tem isso? As pessoas de menos condições olham para o rico com um olhar de ressentimento, dizendo assim, puxa vida, você, hein? Aquele coração cheio de ressentimento, porque o outro prosperou. Quando na realidade nós devíamos ter um olhar diferente. Quando você olha nos Estados Unidos, mas é uma cultura totalmente diferente. Não existe isso lá. As pessoas estão sempre olhando para outra, no sentido de querer crescer, de ser melhor, de desenvolver as suas habilidades e as suas capacidades. Mas hoje é uma cultura no nosso país que está fazendo com que as pessoas fiquem estagnadas, paradas, quando Deus disse, olha, eu quero que você seja bem-sucedido em tudo na sua vida. Diga glória a Deus. O segundo fator, amados, que prende as pessoas a uma condição de estagnação, é o tipo de criação que nós tivemos. Tudo que você recebeu, tanto ensinamentos como exemplo na sua família, sobre ser bem-sucedido, sobre crescer, sobre ser uma pessoa próspera, ou não recebeu, tudo isso também você teve na sua família, que você ouviu ali na sua família, pode gerar também na sua vida crenças limitantes de merecimento e de capacidade. Então aquilo que nós ouvimos na nossa casa. Davi hoje, ele mexe com consultoria financeira, e uma das coisas que Davi sempre fala, e isso é importante, é que nós nunca fomos ensinados, como quando crianças, a criar dinheiro, a empreender, a multiplicar a nossa renda, a ter passivos e não ficar dependendo de ativos. Quem foi ensinado nisso? Ninguém, na sua infância. No máximo, nossos pais nos ensinaram a fazer o quê? Colocar dinheiro na poupança. Mas não nos ensinaram a multiplicar aquilo que nós temos recebido. Não é culpa deles, porque eles também não receberam lá atrás. E vai gerando uma cadeia. Mas é tempo, amados, de nós mudarmos isso. Deus está chamando o seu povo para que seja um povo próspero e abençoado. É para isso que Deus está chamando o seu povo. E não é para que você fique se gabando, olha, eu sou próspero, eu sou abençoado. É para que você também tenha a condição de fazer muito pela obra, de abençoar muitas pessoas, de poder fazer aquilo que você não faz, sendo uma pessoa limitada. Então nós precisamos mudar algumas crenças. Então o segundo fator que nos prende a uma condição de estagnação é o tipo de criação que tivemos. O primeiro, a cultura do nosso país, a questão cultural do nosso país. E a terceira coisa, uma associação equivocada de que quem serve a Deus
tem que viver uma vida de privações. Às vezes as pessoas associam servir a Deus, né? Estar na igreja, com uma vida de lutas e com uma vida de privações. É uma associação equivocada. Ou então acredita que Deus tem obrigação de dar bênção ou de enriquecer quem frequenta a igreja. E não é isso, amados. Deus não tem obrigação de enriquecer quem frequenta a igreja. Nós estamos aqui para aprender, para desenvolver a nossa vida, né? E para crescer. Mas isso vai depender muito mais do seu esforço, da sua dedicação, do que de Deus. Deus, ele vai abençoar o seu esforço. Diga, Deus vai abençoar o meu esforço e a minha dedicação. Mas Ele não vai fazer nada por você. Ele não vai fazer nada por você. E você não pode ficar se colocando como vítima. Então há uma associação errada. Há uma associação errada em relação à igreja, no sentido de que achar que querer melhorar de vida é pecado ou é sinal de materialismo. Não é, amados. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas nós não podemos achar que querer melhorar de vida é pecado, ou é materialismo, de forma nenhuma. Porque a palavra de Deus está dizendo, né, que assim serás bem-sucedido em tudo o que fizeres. Alguns têm uma ideia equivocada também, que esperar que Deus providencie tudo, sem que a pessoa precise fazer nada para alcançar o sucesso e a prosperidade na sua vida. Então, tem um versículo na Bíblia que diz assim, olha, o Salmo 23, que é um versículo que ele foi colocado ali na Bíblia, né? Mas a tradução dele não ficou da forma que é da original, que é o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Então muitas vezes as pessoas têm uma associação errada. Bom, eu estou na igreja, eu sirvo a Deus, então nada pode me faltar. Mas esse versículo do original, ele é assim, olha, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Quem não faltará é Deus na sua vida, porque você precisa de Deus, meu amado, e mais nada. Então Ele não vai te faltar na necessidade, Ele não vai te faltar nas lutas, Ele não vai te faltar quando você estiver passando pelo fogo, Ele não vai te faltar quando as águas tentarem te submergir, Ele não irá te faltar. Mas você não pode ficar pensando que o fato de você frequentar a igreja, que agora nada vai te faltar, né? Você não vai ter falta de nada. Quem não te falta é o Senhor, Ele é o nosso Deus. Muitas pessoas também não diferenciam, muitos cristãos não diferenciam a ambição positiva, que é o desejo de crescer, da ambição egoísta, que a Bíblia chama de avareza, né? Em 1 Timóteo capítulo 6, 10. Então, a gente precisa diferenciar uma coisa, nós temos que ter ambição em progredir e em crescer na nossa vida, em todos os sentidos, né? Mas é a ambição positiva, é a ambição para crescimento, e não a ambição negativa, que é o egoísmo, né? Que é a avareza. A Bíblia diz, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem, ela cobiça aí, né? O dinheiro, desviaram-se da fé, se atormentaram a si mesmos com muito sofrimento. Então é a cobiça, é a avareza, que é uma ambição negativa, mas a ambição positiva é aquela que te faz crescer, é aquela que te mostra o caminho do crescimento e do progresso em todas as áreas. Então, meu amado, nós aqui na igreja precisamos ser melhores a cada dia. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. É assim a vida do cristão. Nós temos que progredir, nós temos que crescer, né? Nós temos que avançar na nossa vida. Então tem esses três fatores muitas vezes nos prendem a uma vida de estagnação e de fracasso, né? A condição cultural da qual nós viemos, do nosso país, essa ideia errada do nosso país, essa situação que nós estamos vivendo muitas vezes de equivocada em relação à palavra de Deus, são coisas que vão nos prendendo ao fracasso.
Bispo, mas por que o senhor está falando sobre tudo isso? Porque Deus nos chamou, amados, para sermos pessoas extraordinárias. Diga glória a Deus. Deus nos chamou para sermos pessoas extraordinárias. Gostaria de um glória a Deus mais forte. Amém. Porque, amados, uma pessoa ordinária é uma pessoa comum. A pessoa ordinária é uma pessoa comum. Ordinária não é palavrão, né? Ordinária é uma pessoa comum, né? Então, uma pessoa ordinária é uma pessoa comum, que não se destaca, que passa desapercebida. Então Deus nos chamou para sermos pessoas extraordinárias. Bispo, mas onde está isso na Bíblia? Mateus 5, 14 e 16, olha só. Mateus 5, 14 e 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Versículo 15. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então Deus nos chamou para que nós sejamos pessoas extraordinárias, que nós sejamos nos destacando no meio da multidão, porque, amados, quem é luz tem que ser visto, quem é luz tem que brilhar. A Bíblia diz que assim brilha a vossa luz diante dos homens. Então Deus não te chamou para ser uma pessoa ordinária, uma pessoa comum, uma pessoa qualquer. Ele te chamou para ser uma pessoa extraordinária, para se destacar. Para se destacar. Aonde você estiver. Seja no seu trabalho, na sua família. Aonde você estiver, você tem que destacar. Porque foi para isso que você foi chamado. Você tem que ser luz. Você tem que brilhar. Olha o que diz em Filipenses 2, 14 e 15. Filipenses 2, 14 e 15. Façam tudo sem queixas nem desculpas, nem discussões, para que venham a se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Diga glória a Deus. Meu amado, o brilho de uma estrela no universo, é isso que Deus está dizendo que você deve expressar com a sua vida. Então, por que eu estou dizendo que Deus nos chamou para sermos pessoas extraordinárias? Porque nós não podemos ser como qualquer um. Amado, chega desse negócio do povo de Deus ser um povinho. Lá fora eles olham para o pessoal da igreja e dizem assim, aquele povinho, né? Aqueles crentes, ainda não põe o S ainda, né? Aqueles crentes. É isso que as pessoas veem nas pessoas da igreja. Porque a nossa mente ainda é uma mente que está estagnada. Que está, sabe, no fracasso, voltada para o fracasso. Então Deus nos chamou para sermos pessoas extraordinárias. Irmãos, a grande maioria das pessoas passam por essa vida desapercebidas, sem serem vistas. A grande maioria das pessoas. E Deus está nos chamando para que nós sejamos crentes extraordinários, pessoas extraordinárias. E aqueles que se destacam, amados, não é porque são melhores do que as outras pessoas, mas porque eles deram o seu melhor. Eles não se fizeram de vítimas. Eles tomaram as rédeas das suas vidas. Eles se prepararam. Eles perseveraram. Eles buscaram inspiração naqueles que alcançaram o sucesso. Então quem se destaca não é porque ele é melhor ou privilegiado, não. Mas foi porque ele se esforçou para isso. Ele se destacou, né? Mas ele correu atrás. Então, amados, Deus já nos deu talento, Deus nos deu capacidade, Deus nos deu habilidade, mas você precisa correr atrás. Você precisa correr atrás. Senão, você vai cair nesse conto da carochinha, porque você é cristão, agora tudo vai melhorar. Agora você vai prosperar. Não é assim. Você está aqui debaixo da bênção do Senhor. E como eu disse, Deus irá abençoar o seu esforço, a sua dedicação. Ele vai abençoar. Ele vai abrir portas, né? Os milagres vão acontecer, mas a partir do momento que você começar a se esforçar, a dedicar, a não ficar olhando para as dificuldades, você tomar as rédeas da sua vida. Então, quando nós cristãos, amados,
nos esforçamos para nos sobressair naquilo que nós fazemos ou naquilo que nós somos, nós estamos honrando a Deus antes de tudo. Então toda pessoa que se destaca, todo cristão que se destaca, ele está honrando a Deus, ele está honrando o Senhor da igreja, ele está honrando a Deus. Então é ruim de se destacar, amados? Não. Porque quando você se destaca, você honra a Deus. Amados, quantos pais aqui, né, que têm filhos que passaram bem em alguma prova, conseguiram algum sucesso? Quantos pais tem aqui filhos que tiveram sucesso em alguma área? O que você sente nesse momento? Você sente igual aqueles pães fofos, né? Pão fofinho, né? Ah, meu filho, ele conseguiu, ele fez, foi em primeiro lugar naquilo. O pai fica tudo fofo, não é? Quando o filho dele se destaca. Deus da mesma forma. Quando você se destaca no meio de uma multidão perversa, no meio de pessoas comuns, se você se destaca, você está honrando a Deus. Deus se sente alegre. Olha, essa é a minha criação, esse é o meu filho, foi com as minhas mãos que eu criei, foi para o louvor da minha glória que eu criei. Você está honrando a Deus. Então nós honramos a Deus, amados, quando nós fazemos o nosso melhor, quando nós nos destacamos, quando nós alcançamos sucesso. Então tire da sua vida esse pensamento de que sucesso, ser uma pessoa abençoada, próspera, uma pessoa extraordinária, que isso é vaidade. Tire isso da sua mente. Não, é o que Deus quer para nós. É para isso que Deus chamou a sua igreja, é para isso que Deus levantou o seu povo. Foi isso que Ele fez com Israel. Amados, dentre todas as nações do mundo, Israel é uma nação minúscula, é um grão de areia diante de todos os países. Mas olha a grandeza dessa nação. Olha a grandeza de Israel. Olha a tecnologia de Israel. Olha os avanços de Israel. Outro dia eu recebi no WhatsApp um vídeo mostrando as coisas que Israel hoje tem. Em termos de tecnologia, desenvolvimento, ciência, medicina. Amados, coisas que vocês não imaginam. As pessoas acham que é os Estados Unidos. Israel é uma nação tremenda, porque ela está debaixo da bênção do Senhor, e porque é um povo que trabalha, é um povo próspero, mas que trabalha, né? Não é um povo acomodado. Então Deus os abençoa em tudo aquilo que eles fazem. Então, quando nós cristãos nos esforçamos para nos sobressair naquilo que nós fazemos ou naquilo que nós somos, nós estamos honrando a Deus. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 7, olha só o que o apóstolo Paulo fala à igreja dos Coríntios. 2 Coríntios 8, versículo 7. Todavia, assim como você assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Então, a igreja de Coríntios, amados, é uma igreja que se destacou das outras igrejas. Se destacou, né? Então, todavia, assim como vocês se destacaram em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também no privilégio de contribuir. Era uma igreja que destacava em tudo que ela fazia. Então nós precisamos nos destacar também. Engraçado que aqui fala, amados, até nas ofertas, né? Então ele diz assim, olha, irmãos que acham que às vezes contribuir, né? Ofertar, contribuir, dizimar, não é uma coisa da graça de Deus. Olha o que ele está dizendo aqui, né? Destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Você tem que destacar também no privilégio de contribuir. Você tem que ser o melhor contribuinte. Você sabe que Paulo falou isso para as igrejas da Macedônia, que eram as igrejas mais pobres ali do Novo Testamento. As igrejas da Macedônia. Mas a palavra de Deus diz que, mesmo sendo os mais pobres, eles se destacaram no dar e no contribuir para a obra de Deus. Então nós temos que nos destacar também
sabe, no contribuir, no investir na obra, né? No estar participando, envolvido financeiramente com a obra de Deus. Ele diz, ó, destaque-se nisso também. Então isso não é papo de pastor, isso não é papo de pregador, amados. É a Bíblia que está dizendo. É que nós temos que nos destacar nisso daí. Porque quanto mais nós estamos abençoando, é porque nós estamos sendo cada vez mais abençoados, prósperos no Senhor. E quanto mais nós retemos, mais nós teremos perda, né? Pura perda para a nossa vida. Então, amados, nós precisamos nos destacar nisso. Então, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Tem muitos irmãos que não pensam assim. Acham que até querer se destacar é soberbo e a vaidade. Então, tem irmãos que têm essa mentalidade, né? Destacar, estar sendo visto, ser uma pessoa, sabe, de relevância, que é algo, que é vaidade e que é soberba. Então, meu amado, você precisa reprogramar a sua mente. Porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, né, e entende essa verdade, ele não vai carregar uma soberba dentro de si, né? Ele entende que esse é o propósito de Deus para a sua vida. É por isso que nós precisamos passar por um processo de amadurecimento. Então, quando você vai passando por esse processo de amadurecimento, sabendo que tudo vem de Deus, né, que Deus é que nos capacita, a partir do momento que nós começamos a agir, a trabalhar, a correr atrás, Deus nos abençoa, nós sabemos que tudo vem dele, a soberba não entra no nosso coração. A vaidade não entra no nosso coração. Então, quando eu falo de destacar, amados, é destacar em tudo, destacar na fé, na palavra, no comportamento, destacar na educação, na disciplina, destacar-se como pai, como marido, como esposa, destacar-se no privilégio de contribuir. É isso que Deus quer que nós estejamos nos destacando. Que bênção é quando você tem uma família grande e de repente naquela família todos olham para você e dizem assim, nossa, a família do fulano de tal, olha, sabe, a esposa, olha o marido, olha os filhos, destacando no meio de uma família. Isso é bênção, né? Isso é bênção. Eu louvo a Deus, amados, pela minha família, né? Minha esposa, os meus filhos. Eu tenho uma família grande, muito grande, né? E ali eu me destaco na minha família, como filho, né? Por parte de pai ali, por aquilo que eu sou, por aquilo que eu faço, pelo meu caráter, pela forma que nós ensinamos os nossos filhos, né? Pela forma que nós conduzimos a nossa vida, pela sobriedade, nós nos destacamos no meio da nossa família, como uma família abençoada, como pais, como casal abençoado, isso tudo para a glória de Deus. Então Deus quer que você se destaque em tudo, na sua disciplina, no seu comportamento, ali no seu trabalho, meu amado, você tem que ser o melhor funcionário, o mais correto, aquele que chega, sabe, antes de começar o trabalho, é aquele que está do lado ali, trabalhando junto, para que a empresa cresça. Você tem que ser o melhor, se destacar, porque isso honra a Deus. Diga glória a Deus por isso. Então, como eu disse, as igrejas da Macedônia, elas se destacaram de todas as outras igrejas na contribuição para a obra. E isso foi ressaltado por Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 8. Ele falou dessa igreja, né? Porque as igrejas mais pobres e foram as que mais contribuíram. Então nós vimos, amados, na quarta-feira, que o modo de pensar nosso, do indivíduo, determina as suas ações e, consequentemente, determina os seus resultados. A forma que nós pensamos determina as nossas ações e os nossos resultados. Por isso eu preciso estar mudando a minha mente, os meus pensamentos. Porque às vezes eu estou vivendo uma vida limitada, de fracasso. Uma vida, amados, de situações difíceis. Por quê? Porque os meus pensamentos estão gerando as minhas ações agora. E aí eu estou vivendo essa vida desse jeito. Então é preciso que haja uma reprogramação na nossa mente. O povo de Deus, amados, não pode ser mais conhecido como um povinho qualquer. A nação de Israel era conhecida como a nação que tinha o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, que era o seu Deus, era uma nação poderosa. Nós, como igreja, precisamos ser conhecidos como um povo grande, sábio, abençoado, próspero.
Um povo que tem entendimento, amados. É isso. Por isso nós precisamos mudar a nossa mente. Então, se você quer passar para um nível de vida mais elevado, quantos querem passar para o nível de vida mais elevado? Diga assim: eu creio, eu quero passar assim. Então, se você quer passar para um nível de vida mais elevado, você tem que estar disposto a abrir mão de alguns dos seus velhos modos de ser e de pensar, para que você possa passar para um nível mais elevado. Você tem que abrir mão dos seus modos de pensar e de ser, para que você possa crescer. Então, amados, Daniel capítulo 6, eu quero terminar com esse texto, em Daniel capítulo 6, versículos de 1 a 5, diz assim, olha: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o seu reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a ele para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou, olha só, mais uma vez, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem era negligente. Versículo 5. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Então Daniel, amados, ele se tornou um homem excelente naquilo que ele fazia. Não diz que foi Deus que fez com que Daniel se tornasse um grande homem, né? Diz que Daniel, ele mesmo, se tornou um homem excelente, porque ele era honesto, era correto, fazia todas as coisas melhor do que pediam a ele. Por isso ele se tornou um homem que se destacava entre todos. Haviam vários homens ali de conhecimento, homens poderosos, mas dentre eles, amados, Daniel se destacou, porque nele havia um espírito de excelência. Um espírito de excelência. Então isso, eu quero dizer uma coisa para os irmãos, isso não foi Deus que fez na vida de Daniel, foi Daniel que buscou. Foi Daniel que correu atrás, foi Daniel que se dedicou, era Daniel que era uma pessoa correta, que não se entregava aos prazeres momentâneos. Daniel era uma pessoa extremamente íntegra nas suas ações, e por isso Deus o abençoou e o colocou na posição que ele estava. Então, amados, você tem muito da parte de Deus. Deus te criou com talentos, com dons, com capacidades, sabe, que são grandes, que são tremendas, que estão na sua vida. O grande problema é que você está vivendo dentro de uma caixa fechada, achando que não pode, que não consegue, que não dá, e fica pensando assim: o outro lá teve mais oportunidade do que eu. Amado, não existe isso. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós fomos criados por Deus, né? E são a sua imagem e a sua semelhança, e todos nós temos capacidade de alcançar tudo aquilo que nós queremos alcançar. Todos nós podemos isso, mas tem que haver em você um espírito excelente, tem que haver em você espírito de determinação, sabe, de esforço. Você tem que acreditar, você não pode ficar olhando para trás, procurando situações para se apegar como vítima, de forma nenhuma. É tempo de nós nos levantarmos, amados, e vivermos uma vida extraordinária, amém? Em nome de Jesus. Gostaria que você ficasse de pé, e nós vamos estar profetizando isso sobre a nossa vida, em nome de Jesus, aleluia.